Fala galera, Renato Menezes aqui na área. Estamos começando o primeiro DNA Talks aqui direto do evento JF Summit. E hoje é um dia muito especial porque nós temos um primeiro convidado ilustre para o nosso DNA Talks. Um cara que eu admiro muito, grande empreendedor, tem uma história que referência em vários assuntos, entre eles empreendedorismo, criatividade e muitos outros. E o DNA Talks se propõe a gente conversar com empresários e empreendedores que querem crescer sua empresa com lucratividade, sem depender do dono para tudo, de maneira autogerenciável, para a gente conseguir efetivamente ajudar a destravar o negócio e principalmente gerar evolução, né? DNA de crescimento significa crescer ali na essência como empresário, como pessoa, para conseguir alcançar melhores resultados na empresa e impactar muito mais gente através do seu negócio e do seu propósito. E para começar esse papo, eu tenho uma honra e um prazer de apresentar aqui junto no primeiro DNA Talks, Murilo Gun. Muito bem-vindo. Salve, Renato. Tamo aí. JF Summit, espetacular isso aqui, irmão. Parabéns. Bom, obrigado, é bom demais, assim, um evento desse porte. Nós vamos começar com a palestra do Murilo Gun, é uma honra ter essa fera aqui com a gente. Murilão, seguinte, cara, o nosso papo, né, pra gente conseguir evoluir em conhecimentos que ajudem os empresários e empreendedores a despertarem para assuntos relevantes da empresa que hoje não são falados. Você tem uma carreira empreendedora, você começou muito novo. Eu queria começar te provocando o seguinte: como que foi essa jornada e qual que é a sua visão de evolução como empreendedor? A minha jornada, comecei muito novo, assim, com 13 anos de idade, criei um site que bombou na internet, aí depois montei empresa, aí captei investimentos, tudo menor de idade eu criei site, ganhei prêmio, captei investimento, $1 milhão, quebrei, enfim, tudo anos 18. E aí depois tive vários negócios e eu diria, olhando para toda essa jornada, que o ponto de evolução muito claro é quando eu deixei de me mover pelo externo e passei a me mover pelo interno. Quando eu deixei de me mover pelo externo é quando a gente fica esse modo movido pelo oportunismo. As oportunidades chegam e você é empreendedor, eu não posso deixar passar oportunidades que eu sou empreendedor. Então a oportunidade veio, olha, chegou na minha mão esse business, então eu preciso pegar esse business porque eu sou empreendedor, então vai lá. Não, mas eu já tenho 3 business, mas não, posso perder essa oportunidade. A oportunidade é incrível, chegou na minha mão, aí você vai. Então eu vivi isso, grande parte da minha trajetória, que é se mover pelo externo, que é aquela clássica pergunta de quem está começando a empreender, né? Que é, o que é que está dando dinheiro? O que é que tá dando dinheiro hoje em dia? Me conta. Tá sabendo? Eu soube que tá dando dinheiro, sabe o que? Tá dando dinheiro, sorveteria vegana. Tá dando dinheiro. É mesmo? Tá dando dinheiro? Tá dando dinheiro. Então vamos lá. Então, isso é a clássica pergunta movido pelo externo. Quando você tá movido pelo externo e você não tá checando aqui dentro o quanto que isso te entusiasma, te move intrinsecamente, né? E aí vai desconectando da sua essência e quando vê você tá fazendo 1000 coisas. E aí começa a doer. Aí uma hora a tua essência, ou pode falar a tua alma, ela começa a gritar. Ela arruma um jeito de te avisar que o negócio não tá certo, que tu se separou de tu mesmo, que tu se dividiu. Existe o tu verdadeiro em essência e o tu que aproveita as oportunidades de negócios e que tá fazendo aquilo. E aí tu começa a se envolver também com pessoas. Vê que interessante, né? O mais comum de sócios começarem um negócio é assim: 2 pessoas, ou 3, sei lá, que se conectam por um objeto externo, a sorveteria vegana, que tá dando dinheiro, e eles começam a fazer. Então é uma conexão pelo fazer, pelo externo, não pelo ser. Não quer dizer que vai dar errado, mas quer dizer, porque o que acontece muitas vezes é que ao longo do tempo eles se conectam também pelo ser. Porque se não acontecer isso, uma hora dá ruim. Uma hora eles se separam. Porque o fazer está sempre mudando. A sorveteria começa vegana, aí no meio do caminho descobre que não, tem que ser vegetariana, não vegana. Aí um já acha ruim, porque queria vegana. Aí começa a discordar. Se não estão conectados, se não tem uma conexão entre o ser
vai dar ruim, porque o fazer vai sempre mudar, vai ter que pivotar ali, pivotar para cá. Então, uma hora, quando você se desconecta da sua essência, fica tranquilo que tu vai receber uma rasteira, que pode ser de vários tamanhos, pode ser um problema de saúde grande, um problema familiar, ou pode ser só um excesso de ansiedade, só não, né, que já é muita coisa, um excesso de burnout, uma síndrome do pânico, um sei lá o que, entendeu? E uma sensação, é uma coisa subjetiva, é uma sensação de vazio, de que tipo, é isso, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, é muito comum os empreendedores terem dores durante o processo. Você parou uma empresa, né, você conta essa história que você parou em algum momento e falou, porra, não é isso que eu quero mais. Eu queria te saber o seguinte, dores normalmente do empreendedor, né, ele tem um monte de colaboradores e não consegue efetivamente se comunicar, motivar aqueles colaboradores. Você fala uma coisa, o colaborador faz outra. Tem um problema muito mais profundo nisso, mas é uma das dores. Você não tem controle minimamente sobre os processos da empresa. A vida vira um caos operacional. O empresário monta a empresa para ter liberdade, porque ele fala assim, vou ser o dono da empresa, vou ter um negócio, colocar um monte de gente para trabalhar, vou sentar e vou gerenciar. Na verdade, o cara está fundado na operação, não consegue entender o papel dele na organização, talvez por falta de conhecimento pelo momento da empresa, e a brincadeira é que ele vira o empresidiário, o cara vira refém do próprio negócio. E aí talvez esse nível de desconexão, o tempo vai sendo sugado pelo furacão operacional, e quando ele se vê, ele não está sendo nem empresário, ele perdeu o tempo, a vida, às vezes a família, para o negócio. E me parece, eu não sei, eu queria que você me falasse se isso é verdade. Quando eu vi uma história sua que você fala assim, chegou um certo momento, eu falei, cara, eu tô crescendo, eu não quero mais essa parada. Eu abandonei e falei, eu quero voltar e diminuir. Como é que foi esse processo de entendimento seu e quais foram essas dores que você vivia como empresário, como empreendedor? Eu vivia todas que tu falou. Todas. Todas, Os sinais foram chegando de tudo quanto é lado. Eu vivia todas as dores que você falou. A dor principal é quando o que tu faz não tá se justificando no agora. Tu está sempre fazendo para algo que vem depois. E aí, sempre tá no depois, tipo, a gente precisa muitas vezes fazer uma coisa ou outra que a gente não adora, mas eu cheguei no ponto que o meu dia a dia, de segunda a sexta, era fazendo um monte de coisas que não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer outras coisas, e muitas vezes no sábado sobrava, ou domingo, para eu fazer o que eu queria fazer. Então, eu busquei CEO, consultoria, recrutamento e não sei o que, vários caminhos, né? Até que uma hora eu senti, sabe de uma coisa? Eu sinto que eu vou fechar esse ciclo dessa organização para abrir espaço para outra coisa surgir. E eu nem sabia o que era outra coisa, né? Eu tinha uma funcionária, Paulinha, que foi a última que foi ficando, das últimas que foi ficando, quando eu fui fechando a empresa, e eu falava, Paulinha, meu objetivo é a gente chegar no próximo janeiro de 20, e ficar eu e tu numa mesa e falar assim, Paulinha, não temos nada. E agora? Temos tudo, então. Temos tudo. Porque agora pode fazer tudo, não tem nada pegando, a agenda tá livre aqui, ó. E aí, o que temos que fazer? E aí, brotou uma vontade de fazer algo com música no palco, eu comecei um projeto, aí veio a pandemia. Mas o ponto é que a minha decisão naquele momento, eu senti que era a decisão de fechar aquele ciclo para começar uma coisa nova. Aí logo depois veio a pandemia, né? Então, você parar pra pensar, eu fechei a minha empresa 6 meses antes da pandemia, né? Na pandemia, seria ótimo, pensando em negócios, tá com a operação de curso online, moendo, linda. Eu ia explodir. Mas foi ótimo do jeito que foi. Porque como eu não tinha nada, a minha pandemia fui pra Floripa, foi um sabático, que foi o que mudou a minha vida. Se eu tivesse com a empresa faturando, bombando naquele momento, eu não teria tido a oportunidade de viver o que eu vivi. Por isso que eu tenho tatuado aqui, ó. Tudo é perfeito. Por quê? Tudo é perfeito não quer dizer que tudo é
agradável, gostosinho, mas tudo é o que é. Foi perfeito do jeito que foi. Se eu tivesse feito de outro jeito, seria perfeito também. É sempre perfeito porque é o que é. Aceitando o destino, não era aceitando o que o universo está te mandando. Aceitando o que se apresenta, né? Porque senão a gente tá brigando contra a realidade que se apresenta na tua frente aqui. E a palavra aceitar, ela muitas vezes ela escorrega num lugar de eu vou aceitar que façam comigo, então você é passivo. Mas na verdade o Eckhart Tolle, que está aqui, ele fala em outro livro, Novo Mundo, que a aceitação é uma atitude extremamente protagonista e criativa, porque tu estás, ao aceitar o que está acontecendo, não ficar resistindo, não acredito que aconteceu, não acredito, acredita que aconteceu. Ao aceitar, tu entra em campo para criar a nova realidade. É aceitando o que está acontecendo, mesmo que não seja o que tu quer, que tu entra em campo para criar do jeito que tu quer. Foda, incrível. E olha só, assim, eu acho que chega num ponto do empreendedor, porque você já teve várias empresas, investidor, e foi crescendo, criou um negócio grande e falou, peraí, quero parar. Existe um processo aí que eu entendo na sua jornada, que o empreendedor, querendo ou não, ele vai crescendo e ele vai tendo poderes, obrigações ao mesmo tempo, exigências do dia a dia ali, e você chegou no... E o ego vai, muitas das vezes, o empreendedor inflando, e você começa a ter o conforto de mandar em muita gente, ao mesmo tempo virar refém da agenda ou dos problemas que vão sendo causados. E nesse processo, eu entendo que você teve um ato de humildade, e eu entendo bastante como humildade, que é se despir um pouco desse papel de empreendedor para tomar uma outra decisão e começar do zero de novo, que é uma característica muito do empreendedor, que existem problemas na sociedade, oportunidades, que você cria uma solução para resolver ela, e você parou para entender qual seria esse problema. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você é um cara especialista em criatividade, você sempre falou muito sobre criatividade, e acho que é um tema que você domina fortemente. Como é que você entende o papel da criatividade na cadeira do empresário, do empreendedor? Como que ele usa a criatividade para conectar e resolver problemas? Porque é muito bonito o empreendedor falar o seguinte, eu tô lá, vamos fazer um brainstorm para criar um produto, senta todo mundo e desenha, é lindo, gostosinho e assim vai. Agora, meu irmão, vida de empresário, realidade ali no coisa. O que é? Problema, foi demitido, conflito, gestão de conflito, gestão de expectativa é um dos grandes papéis do empresário. Gestão de pessoas deveria chamar de gestão de expectativa. Você está o tempo inteiro ali, qual é o seu objetivo? Eu vou criar um ambiente que a pessoa consiga estar confortável para ficar motivada e entregar os resultados, ou seja, é um desafio grande fazer isso. E ser criativo nesse ambiente de pressão e que você precisa dar resultado para pagar a conta é um grande desafio, porque se você errar, como 80% das empresas do Brasil, depois de 5, 7, 10 anos, elas quebram. Ou seja, é uma responsabilidade gigante. Como que você entende esse papel da criatividade na cadeira do empresário para conseguir crescer o negócio e ainda ter que ter lucratividade para ter perenidade? A palavra criatividade, eu sempre busco ampliar o entendimento dela, porque ela normalmente é associada com brainstorming para criar um novo produto, vamos criar a campanha, né? Então é uma coisa meio romantizada, que a criatividade é só essa coisa de criar marcas e produtos. Total. E coisas, que vamos criar novas coisas e tal. E eu trago muito para o dia a dia e para o simples, para o micro, que é assim, a minha definição de criatividade é a imaginação aplicada para resolver uma treta. Porra, é isso. Maravilhoso. Simples. Pô. Então assim, vem a treta, e treta pode ser desde a treta mesmo da equipe que desandou, do faturamento que deu errado, ou pode ser a treta no sentido, precisamos criar uma nova marca. É uma treta, é um desafio. Sim. Então, seja qual for o tipo do desafio, da treta, pequeno, médio, grande, pessoal, profissional, criatividade é quando, ao se apresentar o desafio na sua frente, até o desafio da tua esposa, amor, como é que vai deixar as crianças amanhã pra gente poder ir naquela festa? Pronto, isso é um desafio. Uma treta que você apresentou. Com quem deixar as crianças pra poder a gente ir naquela festa. Criatividade é quando, mediante o desafio, tu usa a imaginação. Outro jeito de resolver o desafio, que não é imaginação, só para contrastar, é usando a memorização. Então,
Simplificando, mediante um desafio que se apresenta à tua frente, seja qual for, tu pode usar a memorização ou a imaginação. Memorização é tu usar a memória. A memória vem do passado. Memória vem do passado. Perfeito. Vem de algo que tu já viu, que tu já fez, que já aconteceu, que tu já leu. Imaginação cria-se no agora. É criar uma nova imagem, que normalmente vem com o e se, né? E se, que você pode falar, amor, já sei, vamos deixar na casa da vovó. Já sei, vamos deixar na casa do vizinho. Tudo vem na memória. Aham. E se a gente levar as crianças nessa festa e a gente também falar pro nosso amigo, levar a criança deles também, que é da mesma idade, aí tu já tá usando a imaginação. Então, e a gente foi muito educado, né? Muito pela escola, né? Gabarito, a escola nos educou a resolver problemas usando a memória, que é para acertar o gabarito. Perfeito. E a gente poucas vezes usava a imaginação, talvez na redação, né? E aí a gente vai ficando adulto e ficou viciado em resolver os problemas mais com o já sei do que com o e se. Então, criatividade pro empreendedor, portanto, raiz no dia a dia, ela tá toda hora. É toda vez que se apresenta um problema, seja qualquer natureza, mediante o problema, tu tem a consciência de, bem, eu conheço soluções que eu já fiz em outro evento para esse tipo de problema. Isso, mas eu me abro a brincar. Aí é um momento até infantil, né? Porque brincar de si é uma coisa meio que eu me abro a e se a gente fizer de tal forma. Então é como se tu convidasse a tua criança, o teu adulto eu já sei. O teu adulto é o que tem várias ideias. A tua criança é que gosta de brincar e se. E aí vem uma proposta diferente. Muito, muito massa. Eu fico vendo, acho que o desafio dos empreendedores, eu acho que isso começa a ficar um pouco distante na visão do empreendedor, porque a realidade massacra um pouco o dia a dia para fazer o e se funcionar. E aí começa a entrar um pouco o papel do líder, né? Porque liderança, da mesma forma que criatividade, é um pouco romantizada. Líder perfeito, né? Existe uma confusão muito séria dos empresários do papel do gestor e do líder. O gestor é aquele cara que fala, que organiza os processos, que organiza os indicadores para chegar no resultado. Esse é o papel do gestor. E o papel do líder é o profissional que consegue, e aí muito diferente, que é mais subjetivo, ele consegue criar um clima organizacional, ele consegue criar um ambiente para que as pessoas fiquem motivadas através do que ele inspira. Né? A liderança é inspiracional. E diante de um desafio de um negócio começando no meio, crescendo, pressão, trazer a reflexão do líder, criatividade para resolver problemas e efetivamente ser uma pessoa exemplar, ser uma pessoa inspiracional é um desafio muito grande dos empreendedores, porque você tem que mesclar esses dois papéis o tempo inteiro, tomando decisão, errando, acertando e, na verdade, criando esse ambiente favorável para que as pessoas se sintam bem. Acho que o papel do líder, em essência, é conseguir fazer um ambiente com que as pessoas tenham liberdade para ser quem elas são. Sim, maravilhoso. E fazer isso de maneira com sucesso, acho que é um processo que é o DNA de crescimento, que é como o empresário consegue crescer profissionalmente e também pessoalmente, se desenvolver como um ser humano. E talvez esse seja um dos grandes presentes da liderança, que é você efetivamente ter obrigatoriamente que evoluir, você exigir a evolução e você consegue retribuir isso para melhorando a vida das pessoas. Ela tem um clima, desenvolver carreira, pessoa e tudo mais. E eu quero saber assim, no seu processo de como líder, Murilo líder, com um time maior lá de trás, como é que era esse processo? Você conseguia mesclar o seu papel de gestor e líder? Funcionava bem? Quais eram os desafios que você via nesse processo? Na minha empresa, Keep Learning School de cursos online, a gente tinha umas 25 pessoas. E naquele momento, o meu maior desafio é que, eu tinha um papel a mais, que eu era o produto. Nossa Senhora! Então, eu era o produto. Então, eu não conseguia equilibrar esses pratos todos. E aí, eu fiz um movimento a gente chegou a ter um CEO,
durante um ano, mas não fluiu, e eu descobri que, como eu falei, né, que eu queria começar de novo isso aqui. É interessante essa decisão, né, porque podemos mudar uma realidade, mas um outro caminho é você, página em branco. Eu adorava, quando eu pensava na possibilidade de começar do zero, ela me empolgava muito mais do que a possibilidade de mudar a gestão e a cultura do que está acontecendo. Porque eu não achava que eu queria continuar naquele tipo de operação e de atividade. Então não era além de cultura e gestão. Isso chegou para você e falou, cara, deu para mim. Deu para mim. Então, na época, eu não era um bom gestor. Eu não era um bom líder, assim. Eu era um líder que... Eu sempre tive uma questão meio visionária, que acho que é outro papel do líder, né? Sim. De trazer uma visão. Eu sempre tive uma questão visionária. Só que naquele momento, o meu papel como líder visionário era fechar. Porque na verdade o líder, ele pega, ele sobe lá a floresta, né? Você tá no meio da floresta com o seu time inteiro, ele sobe, olha lá em cima e fala, o caminho é esse. E você pegou e falou que é uma decisão, talvez, eu acho, que é uma das mais difíceis. Porque se falar a empresa vai pra lá, pra cá, é uma coisa. Se você falar o seguinte, eu vou fechar a minha empresa e vou recomeçar, meu irmão, é pra poucos. E tudo bem, né? Empresa tudo bem. Isso que é? Tudo bem. Nos números, né? Não bem, a minha saúde não tava bem. Você falou uma palavra assim, um tempo assim, o líder tá lá no massacre do dia a dia. Mas veja bem, o dia a dia não pode ser um massacre. Ele pode ser que um dia seja massacre, mas se você normaliza o massacre, é interessante a gente ficar atento para a gente não tornar natural coisas que não são naturais. Então muitas vezes naturaliza, sei lá, tomar remédios para dormir. Você pode tomar remédio para dormir, em algumas situações, mas uma coisa é quando aquilo vira, há 3 anos, o teu padrão, quase que sendo a tua rotina. E acontece, então tem que ficar atento. Peraí, isso não é normal. O dia a dia ser um massacre não é normal. Tomar remédio para dormir e para acordar não é normal. Pode acontecer, mas não pode ser o dia a dia. Tem que ser a exceção, uma coisa ocasional. Então, a decisão de começar de novo é uma decisão que envolve muito desapego, né? E desapego é algo que a gente tem que treinar pequeno. Tipo assim, você treina desapego fazendo uma limpa no seu guarda-roupa, em que você resolve doar as camisas que você não gosta e as que você gosta. Aí você está treinando desapego. Por quê? Treinar as que você não gosta é um desapego muito raso. O desapego bom é dar as que tu gosta. Incrível. Aí você começa a criar um músculo de desapego, né? Eu treinei muito desapego me mudando, né? A minha filha de 8 anos, ela tá na 8ª casa. A gente chegou a se mudar 3 vezes no mesmo ano. Então, eu não tenho apartamento próprio, casa própria. A gente mora alugado, porque aí eu fico leve pra mudar. E cada vez que eu me mudo, é uma nova casa, com nova realidade, com novos vizinhos. Na mudança, eu dou um monte de coisa. Desapega de um monte de coisa. Aí você vai criando um músculo de desapego pra poder, porque a palavra apego, ela tem ego no meio, né? Apego é coisa do ego. Perfeito. Então é interessante observar, né? E aí a gente muitas vezes, o apego cria uma identificação. Você começa a se ver como Renato, o cara dos eventos, das formaturas, Murilo, o cara do marketing digital. E qualquer coisa que você bota depois do... Eu sou só o cara, ponto. Eu sou um cara. Qualquer outra coisa é apego. Eu sou só eu. Eu sou administrador. Apego. Não é, eu sou mais que isso. Eu sou... Não, tudo é só transitório. Rótulos que se você começa, não, eu sou isso, porque eu sou que eu criei essa empresa desde o berço, ela vem do meu pai.
É legal celebrar a tradição, mas ficar atento para não virar apego. Eu costumo dizer, né, as pessoas falam, qual que é a sua função? Eu costumo falar assim, eu estou CEO da Vive Eventos. Porque o cargo, principalmente o empreendedor, o diretor, não sei o que, ele acaba, acho que você cravou o apego. E aí eu queria trazer um pouco assim, o que a gente se propõe, né, com DNA de crescimento, né? Qual que é a lógica? São 5 pilares, são cultura, ou seja, o que é o DNA de uma empresa, né? O que é a essência? É como se fosse a alma da empresa. Né? Toda empresa é formada por várias pessoas, teoricamente CPFs, e a cultura é a junção desses CPFs que vira o CNPJ, ou seja, como que essa empresa se identifica, quais são os comportamentos que esse conjunto de pessoas fazem para ela ter resultado, para ela crescer, como que ela funciona no dia a dia. Pessoas, né, liderança, como é que essas pessoas se desenvolvem, como é que a gente traz pessoas, recruta, como é que a gente desenvolve essas pessoas durante a jornada delas, processos que é essencial para não acontecer, aconteceu com você, que me aconteceu comigo na minha jornada e que acontece com a maioria dos empresários. A empresa virar um caos, né? Resultados, ou seja, vendas e marketing, como é que eu faço para efetivamente vender? Porque se uma empresa que não vende, ela quebra, você não consegue pagar o colaborador, não consegue crescer. E esse quinto pilar, eu falei dos 4, o quinto pilar, que eu acho que é essa conexão um pouco, que é felicidade. Como o empresário consegue sair do operacional, ir para o estratégico, conseguir sair dessa visão operacional, sair do dia a dia, fazer o que tem que ser feito, mas como ele consegue ser um líder que traz a felicidade no centro do negócio? Porque a reflexão, Murilo, que eu faço é a seguinte: de que adianta você ter um negócio, você crescer, ganhar dinheiro e tudo mais, se você não for feliz durante a jornada? Ou seja, se você tem um instrumento de transformação que é uma empresa, como que você tem um negócio para você ser um chefe que faz comando controle, que você, ao invés de você enaltecer as pessoas a fazerem o melhor delas, você minimiza o papel dessas pessoas, você trata as pessoas, você tem um ambiente tóxico. Ou seja, o que é o DNA de crescimento? É conseguir um programa que as pessoas consigam realmente se desenvolver como empresário para resolver todas essas dores do negócio, mas consiga ser feliz durante a jornada e trazer a felicidade para o centro, porque não adianta, na minha visão, não adianta nada você ter uma vida medíocre. E a mediocridade não está no sucesso do dinheiro da empresa, ela está no impacto que a gente gera nas pessoas e como a gente é feliz durante essa jornada. E, bom, e fechando esse overview, dentro da Viva, né, a empresa que eu sou o CEO, como o propósito está no centro através do propósito da nossa empresa, que é proporcionar felicidade, impactar positivamente a vida das pessoas todos os dias. Porra, demagogia, tem que ser feliz todo dia? Claro que não. Ninguém tem que ser feliz todo dia, né? Acho que só o Geraldo Rufino, que vai vir aqui no evento e vai dar palestra e vai vir aqui no DNA Talks também, que ele fala assim: eu sou irritantemente feliz. Ele é fora da curva, que é um cara incrível, né? Agora o resto, tô brincando, mas dia a dia tem que ser feliz? Não, mas você tem que suportar o processo. E aí conecta um pouco com o que eu já vi você falar muitas vezes, e é um assunto que a gente traz para dentro da empresa, que é felicidade e o flow. Né, um dos livros que é meu livro de cabeceira, eu trouxe aqui até, né, que é o livro Flow, A Psicologia de Alto Desempenho da Felicidade, do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um pesquisador que estudou por que as pessoas efetivamente são felizes, quais são as diferenças, um estudo longo para falar o seguinte: qual é a diferença da pessoa que é feliz e que não é feliz? E nesse estudo, né, ele chega na conclusão que, na verdade, as pessoas querem ser felizes através do hedonismo, ou seja, você quer o tempo inteiro ser feliz com as migalhas de prazer da nossa vida, ou seja, eu quero ser feliz, né? Enfim, com todas as distrações possíveis, bebida, sexo, drogas, ou infodemia de rede social, tanto de informação, e desconectando, e na verdade a pessoa quer ser feliz achando que é isso. E na verdade, né, o que ele comprova, que é a mesma teoria que o Aristóteles falou há 2.300 anos, é que as pessoas estão buscando a felicidade da maneira errada. Na verdade, a felicidade, ela está, inclusive, no esforço, no desafio, fora da zona de conforto, de se desafiar para conseguir crescer. E isso conecta absurdamente com a vida do empreendedor.
empreendedor. Por isso que eu acredito que felicidade tem tudo a ver com empreendedorismo. Cara, porque você tem desafio pra caramba. Por que você não aproveita pra se desenvolver? Que é DNA de crescimento, que é mentalidade de crescimento pra conseguir fazer esse processo ser massa, você ser feliz, criar um time maneiro, vou criar um produto foda. E vai ter perrengue, meu irmão, mas nós estamos abraçados juntos e vamos lá, entendeu? Vamos construir, vamos criar uma empresa foda. Enfim, e assim, eu queria entender sua visão sobre felicidade no trabalho, sobre flow. Como é que você enxerga isso nas organizações? Quando a gente tá falando sobre o papel do líder, né? Inspirar, dar a visão. E tem um papel, assim, bem expandido, assim, que é liderar para manter a vida na Terra. Assim, tem que pensar, eu gosto de pensar assim, o planeta Terra como um ser, um organismo em que a viva é uma célula aqui minúscula daqui, e a minha empresa é aqui, e a empresa gigante lá, a Unilever, sei lá, é uma célula um pouquinho maior aqui do que eu tô. E todos essas células que reúnem pessoas, elas colaboram para que esse ser esteja vivo. Então, felicidade é vida, é saúde, é aquela célula. Uma empresa em que o líder não está feliz, qual é a chance da equipe estar feliz? Muito baixa. Então, aquela célula daquela empresa é uma célula doente. É uma célula que está doente, que não está saudável, não está contribuindo para o todo. Então, eu gosto de pensar assim, o papel da liderança, a gente como líder, a gente tem que liderar a criação da realidade desejável que a gente quer. Se todo mundo deseja ser feliz e ter paz, então nós temos que ser líderes de paz, líderes de felicidade. É o que todo mundo deseja, a gente vai liderar. Então é como se cada líder fosse o líder de uma célula que tem que garantir que esse organismo esteja vivo, garantir a vida. Então, por isso que não faz sentido aquele organismo, aquela empresa, tá todo mundo mal, sem felicidade, sem paz, mas tá batendo as metas, tá batendo dinheiro, mas aí vai morrer essa célula, essas pessoas não vai sustentar. Isso também é sustentabilidade. Senão não sustenta, aquelas pessoas não aguentam mais, aí uma hora estoura. Então, olhe para sua organização, você líder, e pense assim: eu sou que tipo de célula dentro desse todo? Porque muitas empresas são câncer, né? Porque o que é o câncer? É um bocado de célula que resolveu, foda-se os outros, vou fazer o meu, vou crescer loucamente. Aí tem a atenção crescimento, né? O câncer quer crescer loucamente, mas ele quer crescer desconectado do todo, que é a vida. Ele quer crescer do jeito que ele quer, e foda-se os outros e não sei o quê, e aí vira um problema no todo. Aí o todo tem que se organizar pra dar um jeito nele. Pô, incrível essa analogia, nunca tinha pensado nisso. Então, a palavra crescimento, né, é muito legal nos pilares de vocês ter felicidade. Porque a palavra crescimento, ela pode ir. Uma vez eu fiz um evento, acho que era Maceió, que era um grupo de empresários. Esses grupos de empresários locais, né, que tem alguém organiza, paga uma anualidade e ficam juntos. E tem vários eventos juntos. E eram uns 100 empresários assim, menos assim. E aí eles tinham um indicador, que era a soma do faturamento das empresas do grupo. E esse era o principal indicador para dizer que o grupo está vindo bem. Então estava lá, 1 bilhão. No ano passado foi 1 bilhão, agora 1,1. Ótimo, crescemos. Mas aí, e se um dos associados do grupo for um cara que tem 5 academias de ginástica e ele não está feliz? O pilar felicidade não está rolando. O time dele está feliz, tá tudo... E ele
decide que ele vai fechar 2 academias, que são as 2 que dão mais problema, que as 2 que ele fez recentemente, que tem que crescer, e aí ele fez, e aí ele perdeu a mão, e aí ele resolve fechar, e aí então ele atrapalha o grupo. Atrapalhou porque o faturamento diminuiu. E aí, teoricamente, né, se o indicador for apenas aquele faturamento e não estiver olhando para aspectos subjetivos como felicidade, esse cara é capaz de ser expulso do grupo. Pô, irmão, a gente tá querendo aqui bater a meta e tu tá diminuindo aí, irmão, pô, aí não dá. E o cara, não, grato, foi através desse grupo que eu tive a ideia de diminuir. Eu vou me tirar, pô, eu tô bem, agora que eu tô bem. Agora que eu tô tranquilo, cara. Cara, só que eu achei incrível o que você falou. Os empresários, empreendedores costumam confundir, né, crescer o faturamento com prosperidade. Sim. E na verdade esse é um erro gigante, porque faturamento é um indicador que você está talvez vendendo mais e colocando mais dinheiro. Mas muitas das vezes a falta de processo de gestão, ele não está controlando o custo. E às vezes o custo está mais alto, você está levando um nível de estresse, de pressão, né, de nível de crescimento. Ou seja, o crescimento, obviamente as empresas têm que pensar no crescimento, porque o mundo está mudando, o mundo está crescendo, o mundo está ficando cada dia mais difícil e ela precisa realmente se mover para o crescimento. A questão, que eu acho que é isso que a gente prega no DNA de crescimento e é importante a consciência, é fazer isso de maneira consciente. Não fazer. O que eu acho que eu achei o seu exemplo excelente. Se a métrica é faturamento, você está falando o seguinte: eu estou dizendo quem vendeu mais a qualquer custo, não é? É a qualquer custo. E tem um índice muito interessante que começou a surgir nas empresas. A gente não monitora ele exatamente, mas como a gente tem um propósito que é proporcionar felicidade no dia a dia, a gente acompanha através de clima organizacional. A gente foi reconhecido agora por Great Place to Work, ou seja, né, uma das melhores empresas para se trabalhar, aquele índice que os colaboradores respondem. É das formas de você medir. E o índice de felicidade, que começou já em algumas empresas no Brasil, a Heineken que adotou agora, que é medir a felicidade efetiva do colaborador. E talvez seja um dos índices mais interessantes de ser medido, porque se acompanhar a felicidade do colaborador, que é um cliente, na verdade nós temos o cliente externo, que é o cliente interno, que é o colaborador, que na verdade a essência de todas as empresas são as pessoas, que é um dos pilares que a gente acredita. E as pessoas, se elas não estiverem felizes, ou seja, olha que massa se a gente conseguir determinar um dos indicadores da grande maioria das empresas, o índice de felicidade, para a gente conseguir, ou seja, vamos crescer? Vamos, mas está todo mundo feliz, está todo mundo saudável? Talvez tem algum câncer acontecendo, será que vamos matar ele antes da gente conseguir crescer? Senão a gente vai crescer num problema, que eu acho que é a grande dor dos empresários. Então assim, achei foda a sua analogia e acho que a reflexão é efetivamente como a gente traz felicidade para o dia a dia da empresa. Parece muito subjetivo, mas o que a gente tenta tangibilizar, a importância do papel do líder, no primeiro momento, é entender e ter consciência do seu papel. O líder, né? Existe uma pesquisa que fala que numa reunião 80% da atenção são das palavras do líder, mesmo que ele não fale. E o cara tá sentado, tá lá, e aí ele começa a falar. E todo mundo fala, na hora que ele fala, para a reunião, todo mundo tá olhando com toda a atenção. O que ele fala vale quase o dobro de todo mundo. E depois que ele tá falando, quando ele não tá falando, o pessoal tá falando e ele faz assim, Olha o sinal subjetivo, é a cultura ali da reprovação acontecendo, ou seja, a importância desse processo acontecer, do empresário entender o papel dele como líder, começar essa transformação. E na verdade toda empresa é reflexo do líder, né? Reflexo do dono, né? E a cultura é o reflexo do DNA do fundador. Então acho que essa reflexão é muito importante, que é consciência onde ele quer chegar para crescer o negócio com lucratividade, sem depender dele para tudo, sair do operacional e para o estratégico, para ele fazer o papel dele de empresário, de líder, que é direcionar, que é gerir as expectativas daquele grupo de pessoas para alcançar os melhores resultados e acabar com essa estatística que eu fico muito triste com ela, que é o empresário que trabalha, perde família, trabalha, e ainda tem prejuízo, cara, ainda acaba, ou seja, é uma conjunção muito desafiadora.
Você falou de cliente externo e cliente interno equipe, né? Aí eu fiquei pensando, porra, existe o interno do interno, que é tu. Porra, foda. Né? Porque tu como cliente, assim, né? Tu como cliente de tu mesmo. A gente faz uma imersão para líderes chamada O Ponto Cego. Por que a gente chama o ponto cego? Porque é uma frase do Otto Scharmer que diz que o ponto cego da liderança, o que é que a liderança não está vendo? Que a liderança está vendo os processos, o financeiro, o fluxo de caixa, concorrência, legislação, não sei o quê. Está vendo um monte de coisa. O que é que não está vendo? Não está vendo o estado interno de onde se origina tudo que ele faz. Porque tudo que tu faz contém tu. Tudo que tu faz contém tu. Uhum. É incrível isso. Então, por isso que eu me lembrei, o cliente interno do interno, né? Então, tudo que tu faz contém tu, líder. Então, como tá o teu mundo interno? Que se tá uma zona, bagunça, raiva, reclamação, puto, ansiedade, comparação, o que tu fizer vai vir desse lugar. Aí o teu verbo na reunião, que é o verbo de poder, se o teu verbo tem poder e tem o verbo do líder, de que lugar vem esse verbo? Qual é o from? Sabe aquele negócio de 5W2H, né? Where, how, não sei o que? Falta o F, from. De onde vem? De que lugar vem? Massa. Eu posso falar uma coisa e vir de vários lugares diferentes. Pode estar vindo de uma raiva que eu estou de fulano, e aí eu estou direcionando a empresa, direcionando 100 colaboradores em função de uma raiva, de uma vingança que eu tô do ex-sócio, que eu não estou nem consciente disso, mas eu estou soltando um verbo que direciona o caminho de 100 pessoas em função do meu barulho interno. Então, o líder que não olha para dentro, ele escala as dores dele. Perfeito. Ao invés de escalar o amor, a felicidade, a paz. Felicidade, né? A paz. Ou seja, trabalhar o líder, a parte interna, é essencial no processo, que é a mentalidade de crescimento. Murilo Gun, bro, eu quero te agradecer demais a presença. Cara, você, glória. Sabe, eu te admiro muito, seu trabalho é foda. E tô muito feliz da gente estrear o DNA Talks, do DNA de Crescimento com você. Eu acho que a sua mensagem, olhar para o interno, é uma mensagem incrível. E acho que cada dia mais que você consiga chegar no máximo de pessoas possível, porque eu acho que isso transforma a sociedade. É um pouco do que a gente quer fazer com o DNA de Crescimento. É um prazerzaço ter aqui você. Espero que a galera curta o conteúdo, compartilhe, para a gente começar a transformar toda os empreendedores do nosso país, para que eles consigam impactar de verdade, ter uma vida melhor, mais feliz, impactar, conseguir os resultados e melhorar a vida de todo mundo e ser mais feliz. É isso. Irmão, suas palavras finais. Que eu fiquei feliz de conhecer um empresário como você, que tem uma organização de porte, né, Brasil inteiro atuando, e que tem essa intenção genuína, né, genuína mesmo, eu senti, de buscar a tua expansão, né, para poder transbordar. A gente só pode dar o que a gente tem, a gente não pode dar o que a gente não tem, né? Então tudo começa, né, a gente conversou nos bastidores aqui sobre a tua busca, né, de se cuidar para poder transbordar para as pessoas. Então, parabéns, e parabéns pelo evento, né? Porque, bicho, uma cidade de médio porte, vamos dizer, o Juiz de Fora, tem um evento desse tanto, eu não conheço assim. É um evento que eu só até hoje vi nas capitais, né? É isso, a ideia do JF Summit é um business festival para a gente impactar e ajudar todo mundo que está aqui a transformar profissional e pessoalmente. Moçada, estamos encerrando aqui o DNA Talks. Murilão, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!